Por acaso você é o tipo de desenhista que pensa consigo mesmo: olha, eu sou um bom desenhista, eu consigo construir figuras interessantes. O que me falta é um bom sombreado, o que me falta é aprimorar o meu conhecimento de luz e sombra. Eu acertei? Você é esse tipo de desenhista? Olha, existem duas possibilidades: a de que você esteja realmente correto, você seja um bom desenhista em quase tudo e o que lhe falta é um bom sombreado, e a possibilidade é que não é remota, existe uma grande possibilidade, não se ofenda comigo, mas eu preciso dizer, existe uma grande possibilidade de você estar equivocado. Eu sou professor de desenho há mais de 20 anos e essa ideia, essa expressão, eu sempre encontrei muito em desenhistas mais novos, em crianças. Então é possível que seja o caso de você ser um grande desenhista e o que está lhe faltando para deslanchar seja um bom sombreado. Porém, o mais provável é que esse sombreado ainda não tenha ali ocorrido, você não tenha conseguido desenvolver essa técnica porque ainda não desenvolveu bem suficientemente as demais. Qualquer que seja o seu caso, eu tenho um presente para você. Se você sente que lhe falta um bom sombreado, eu peço que você a princípio se concentre no mais importante a saber sobre luz e sombra, que é blocagem, certo? Blocagem. Você sabe o que é blocagem de luz e sombra? Se você souber, sinta-se à vontade para saltar este vídeo, tá certo? Esse vídeo destina-se a desenhistas iniciantes que sequer sabem como blocar, tá certo? Luz e sombra. Gente, a blocagem baseia-se pura e simplesmente na localização das sombras, das primeiras sombras e na sua forma mais bruta, certo? Existem alguns princípios que devem ser levados em consideração aqui. Eu vou compartilhar alguns deles com vocês, tá certo? E espero, em troca, apenas que você esteja acompanhando aqui nosso trabalho, pois esse conhecimento isolado, gente, ele não basta para levá-lo a um novo patamar como desenhista. Se você quer deslanchar como desenhista, se você quer deixar de ser um desenhista iniciante, passar a ser um desenhista iniciado, é muito importante que você acompanhe o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Olha só, pessoal, nós temos acima desse personagem uma fonte de luz, certo? E isso é fundamental. Você precisa saber qual é a posição e a direção da luz, certo? Isso é fundamental. Existem outros aspectos a serem levados em consideração acerca de fonte de luz. Neste vídeo eu vou me ater apenas a esse, direção, tá bom? Então no tocante à fonte de luz, posição, onde está a luz, tá certo? Direção, de onde ela vem, né? Como ela vem, certo? Tá bom? Muito bem, então a luz vem nessa direção, seguindo uma direção aqui, cônica, a partir desse ponto superior esquerdo aqui, tá certo? Muito bem. O segundo ponto a se levar em consideração, obviamente, é a forma que é tocada pela luz, certo? A sombra, pessoal, a blocagem da sombra, ela necessariamente, ela sempre e invariavelmente, certo? É raro a gente usar esses advérbios, né? Mas ela necessariamente estará se adequando à forma, tá certo? A sombra estará se adequando à forma da figura sombreada. Então, se você não conhecer bem os volumes da figura, você não vai conseguir proceder com a blocagem, certo? Então, o que você vai fazer é o seguinte: considerar de onde vem a luz, considerar a forma da figura, e nas áreas mais distantes da luz, obviamente, você vai estar traçando um contorno, certo? Que vai estar delimitando as áreas de cavidade, as áreas em que o volume da figura gera uma sombra sobre ela mesma, certo? Você vai estar limitando com contornos, certo? Com linhas que se assemelham às linhas de contorno, você vai estar delimitando as áreas, certo? De cavidade, as áreas onde há uma menor penetração da luz, tá bom? Preencher dessas áreas, você estará procedendo com a blocagem. A blocagem é tão somente a delimitação das áreas onde há menor presença de luz e, consequentemente, maior presença de sombra, tá
tá certo? Diga quanto a penumbra e quanto a tons de cinza. Veja, esse conhecimento, penumbra, tons de cinza, ele é posterior à blocagem. Se você está dando seus primeiros passos como desenhista, sente que a sua luz e sombra é fraca, certo? E eu conheço vários desenhistas que têm esse perfil, especialmente os mais jovens, tá bom? Então concentre-se primeiro em obter uma boa blocagem de luz e sombra, certo? Uma boa blocagem de luz e sombra. Deixa eu utilizar aqui a caneta, eu utilizo aqui para fazer a arte final, tá bom? E assim vocês vão poder enxergar isso mais claramente. Sem uma boa blocagem, você não tem como deslanchar, certo? Como desenhista de luz e sombra. Mas, professor, eu vi que existe uma outra técnica, existem os degradês, os esfumados, certo, gente? Mas mesmo degradês e esfumados, feitos a lápis, feitos com giz pastel, feitos com tinta, feitos com qualquer outro material, mesmo um degradê desse tipo aqui, certo? Um esfumado, do mais simples, certo? Use esfuminho ou não, use o dedo ou não. Mesmo a técnica do esfumado, ela se baseia nesses princípios, tá bom? Posição, direcionamento da luz, tá certo? Claro, forma da figura. E pasmem, essa lógica aqui segue de alguma maneira a blocagem. Não, professor, não estou entendendo. A blocagem não é a delimitação com linhas de contorno, certo? Das áreas mais sombreadas. O fato é que esse esfumado aqui, ele se baseia nessas áreas que são mais sombreadas, tá bom? Ele vai ser disposto nas zonas, certo? Onde há menor presença de luz e maior presença, consequentemente, da sombra. Então existe uma blocagem imaginada pelo desenhista, existe uma blocagem idealizada pelo desenhista, certo? Premeditada pelo desenhista, tá bom? Percebam também o seguinte: aqui nessas áreas blocadas, eu tanto posso proceder, tá certo? Com uma sombra opaca, como posso utilizar os meus tons, tá certo? As penumbras, tá bom? Certo? Vocês conseguem enxergar aqui? Eu utilizo muito a técnica da arte final, gente, certo? Que vai resultar em desenhos parecidos com esse aqui, que eu fiz recentemente, já mostrei em mais de um vídeo, certo? Parecidos com esse aqui, porque trabalho muito com quadrinho. E o quadrinho, por N razões diferentes, que eu posso abordar em outro vídeo, caso vocês estejam aí, demonstrem interesse por histórias em quadrinhos. Por N diferentes razões, a técnica da arte final, a caneta, a pena de molhar, bico de pena, né? A pincel, a nanquim, né? Nanquim preto, certo? Esse tipo de acabamento, ele predomina por N diferentes razões, ele predominou nos comics, ainda predomina nos quadrinhos em geral, no mundo todo. Predomina há décadas, tá certo? E por eu fazer quadrinhos, daí eu utilizar tanto esse acabamento. Porém, o foco desse vídeo não é a arte final em si, como forma de acabamento, e sim a blocagem. Percebam, então dentro de uma área dessa, eu tanto posso ter sombras mais densas, certo? Eu tanto posso ter sombras mais densas, mais opacas, mais escuras, como eu posso ter algum tipo de tom de cinza, certo? Algum tipo de degradê, tá bom? Dentro de um mesmo bloco de sombra, certo? Há mais a saber sobre isso, certo? Bem mais. Isso aqui não substitui uma aula completa de luz e sombra, não chega nem perto disso, tá bom? Porém, se você não percebe esses princípios, se você ainda não